Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E os grãozinhos trazem para a gente ainda o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus e São Lucas. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá, eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sob a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Gente, como a leitura disse, não adianta eu ajoelhar, eu rezar todo dia com muitas palavras, palavras novas, palavras bonitas. Não adianta se aqui dentro eu não carrego a sinceridade dos meus atos. Se aqui dentro eu não pratico a lei de amor e de caridade, não adianta nada
eu chegar num lugar, num templo, numa tenda de umbanda, num centro espírita que seja, e falar coisas bonitas para todos, se eu não pratico o que eu falo? A minha casa vai ser uma casa construída sobre areia, não é? Porque não tem base, não tem base. Eu não dou exemplo do que eu falo. Eu não dou exemplo do que eu falo. A primeira contrariedade que vem, eu mudo, eu caio. Tá? Então não adianta eu ficar falando e não fazer nada do que eu falo. Eu tenho que dar exemplo do que eu falo. Tá? Se eu falo para vocês praticarem a lei de amor e de caridade, eu tenho que praticar essa mesma lei de amor e de caridade. Porque a demagogia seria enorme, não é? Eu falar para vocês fazer uma coisa e eu não fazer. E isso acontece muito, gente. Não adianta eu praticar coisas, eu fazer coisas usando o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Senhor, se eu não tenho aqui dentro de mim, né, o sentimento verdadeiro de amor e de caridade. Não adianta. A leitura mesmo fala, né? A leitura mesmo fala. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou Senhor se não lhe seguem os preceitos? Não é? Não adianta. Não adianta. Se eu não carrego em mim o verdadeiro sentimento de amor e caridade, eu estou sendo falso, demagogo, né? E estou ganhando nada com isso. Nada. Então tudo que eu falo, tudo o que eu leio aqui para todos, vamos colocar assim, né? Em todos os lugares, quem está falando em nome de Jesus, em nome de Deus, tem que dar o exemplo daquilo que está pregando ali. Tá, gente? É isso. É isso que Deus quer da gente. Não somente ajoelhar, bater, como diz o evangélico, bater o joelho no chão. Não adianta eu só bater o joelho no chão. Rezar, 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 rezar. Não adianta. Se eu não praticar aquilo que eu estou professando. Então vamos ser verdadeiros. Vamos ser verdadeiros. Se nós estamos fazendo algo em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos exemplo. Que nós estejamos praticando verdadeiramente o amor e a caridade. Porque senão não adianta nada eu rezar, 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 eu bater meu joelho no chão, não adianta nada. Deus quer da gente amor e caridade, somente isso. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 9, na Lei de Igualdade, Desigualdade das Aptidões, a questão 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que a que tenha. Tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar ao progresso. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Está explicado, né, gente? Está explicado. Porque Deus não ia criar diversos, ele falou aqui, ó, não existem desigualdades, as faculdades são todas iguais, né? As faculdades são todas iguais. Só o que diferencia é o estado de desenvolvimento do espírito.
porque nem todos estão no mesmo patamar de desenvolvimento. Então, se Deus permite que espíritos mais evoluídos estejam no meio de espíritos menos evoluídos, é para que haja a interação entre eles e um ajude o outro no seu crescimento, na sua evolução. Porque Deus quer todos evoluídos. O espírito não retroage, ele não retrocede. O que ele aprendeu fica gravado. O espírito só evolui. Ele pode estacionar um tempo, mas ele evolui, ele nunca retrocede, porque tudo que ele passa é gravado na sua memória espiritual. Tá? Então é aprendizado. Se nós estamos num meio em que existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos que o nosso, nós estamos interagindo com eles visando o nosso crescimento. Não existe desigualdade de faculdades, as faculdades são todas as mesmas, só que cada um vai desenvolver a sua de acordo com o seu nível de evolução. Tá certo? É isso aí. Que Jesus abençoe a nossa terça-feira com muita paz, com muito amor, com muita saúde, né? Com gratidão. Nós temos que ter gratidão por estarmos aqui nessa etapa evolutiva da Terra. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.